Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira, como nós gostamos de falar, né, o nosso último dia da semana no que se diz respeito à Hora Nazarena. E, mais uma vez, nós podemos estar aqui juntos para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Esse nosso Deus maravilhoso que está conosco, que tem falado aos nossos corações, que tem ditado regras, princípios e meios para com as nossas vidas, nós podemos compreender e entender a fidelidade do Senhor cada vez mais que nós temos a oportunidade de meditar na sua palavra. E hoje nós vamos estar meditando em mais um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Samuel. Samuel capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria estar ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto ele faz parte, né, daquele conjunto de texto que é chamado da unção de Saul como o rei, ou o primeiro rei de Israel, né, o primeiro rei reconhecido, podemos dizer assim, por toda a nação de Israel. Até porque anteriormente os filhos de Gideão, né, alguns deles tentaram de alguma forma se tornarem rei, né, porém não houve o reconhecimento de toda a nação, né, não era o tempo, não era a vontade do Senhor. E mesmo quando Saul também foi declarado rei por Samuel, pelo Senhor, agora sem reconhecido todas as nações, essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o seu povo vivesse uma teocracia, fosse governado por ele. Mas o povo insistiu e Deus então deu a Saul, né, como rei. E Saul já tinha tido um tempo, né, com Samuel, onde Samuel ungiu o rei, e aí seria o anúncio. E quando todos estavam esperando, né, que viesse a acontecer aquele evento, aquele momento tão marcante para a história de Israel, o novo e o primeiro rei de Israel seria anunciado, aquela expectativa: quem é esse homem que vai conduzir o povo, quem é esse homem que vai colocar, né, o povo, né, numa monarquia, num novo regime de governo, quem é esse homem que possui esses atributos para isso. E justamente nesse momento então Samuel ele vem para anunciar a eles. Então eles consultam ao Senhor a respeito disso, e o Senhor fala que ele estava ali, né? Porém Saul estava escondido no meio das bagagens. E esse texto então ele vai nos revelar algumas lições muito importantes para as nossas vidas. Primeiro é cuidado quando o povo quer colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Nós sabemos que Saul foi escolhido por Deus, Saul foi ungido por Deus, Agora, era a vontade de Deus? Não, essa foi uma ação permissiva de Deus. Então, muitas das vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas venham, mas isso muito mais para satisfazer a nossa vontade do que para satisfazer como o seu próprio desejo. E, normalmente, quando isso acontece, algumas coisas acabam dando errado. Então, cuidado quando as pessoas querem colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Depois, é muito importante nós entendermos que o medo de fracassar, às vezes, nos impedem de ir, né, naquele curso ao qual, às vezes, está colocado por Deus para as nossas vidas. Veja que Saul, né, quando soube daquele termo, daquela responsabilidade tão grande, e o seu medo de fracassar foi tão grande, que ele se esconde. Ele se coloca no meio das bagagens, né, no momento que seria o seu anúncio, no momento que seria, de certa maneira, podemos dizer assim, a sua glória. E muitas pessoas, né, são capacitadas para fazer algumas coisas na igreja, no trabalho e em muitos outros lugares, e às vezes por medo de fracassar, ele se omite, ele se esconde. E por se omitir, por se esconder, né, muitas coisas às vezes se perdem, muitos trabalhos são feitos de qualquer jeito. Às vezes a pessoa certa não é colocada no lugar certo, porque de nada adianta, né, se você ser a pessoa certa para tal função, se você não se coloca à disposição, seja dos seus líderes, seja de Deus. Então, e aí, a partir daí,
as pessoas começam a dar palpite, né? Se eu tivesse nessa posição, se isso, aquilo, outro. Mas a pergunta é, você tem se colocado? Irmãos, o sucesso e o fracasso são linhas que andam lado a lado. A diferença na realidade de um fracassado para o sucesso é que o fracassado ele tenta uma vez e desiste. Agora, aquela pessoa que adquire sucesso, ele tenta a primeira vez, erra, ele tenta a segunda, erra, ele tenta a terceira, erra, e ele só continua, né, passo a passo até que ele consegue os seus objetivos. Então, o importante é isso. Independente de qual seja a função, independente de qual seja o ministério, independente do que você está envolvido, nunca se omita, nunca se esconda, nunca distancie, porque algo bom e novo sempre pode acontecer. Né? Deus tem saídas para as nossas vidas. Uma outra coisa que a gente vai ver é que quando se escondem, normalmente ele deixa de usar a fé. Qual era o problema de Saul? Ele se esconde de tal maneira que ele simplesmente deixou de ser usado ou usado, né? Podemos dizer assim, e a sua fé, né, começa já abalada. Né? Tenta imaginar aquelas pessoas que chegaram ali cheias de expectativa para conhecer o novo rei e sabe que o seu rei está escondido no meio de bagagem. Certamente eles ficaram pensando, que rei é esse? Onde é que ele pode nos conduzir dessa maneira? Então, use a fé. E Deus faz com que as coisas deem certo. Eu gosto de um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, quando diz, apresente os seus planos a Deus e Deus faz dar certo. Então, faça isso e o Senhor fará prosperar o seu caminho. O Senhor fará com que você obtenha sucesso em tudo que coloca em suas mãos. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor e não há outro que possa nos guardar. Nós colocamos os nossos planos nas tuas mãos, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós temos certeza, nós temos convicção que o Senhor tem cuidado de nós. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que tudo faz e é aquele que tudo pode. Abençoe, ó Deus, assim os teus filhos, abençoe, ó Deus, assim a sua igreja, abençoe assim, ó Deus, o seu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, nós te desejamos aí um bom final de semana. Se você quiser, né, no domingo, você pode estar conosco assistindo os nossos cultos presencialmente na Igreja do Nazareno, aqui no Tauá, na Ilha do Governador, ou você pode acompanhar os nossos cultos pela internet. O que nós te pedimos é, né, dê um like aí, inscreva no nosso canal, para que sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver, né, um novo vídeo, né, possa estar chegando aí até você, e compartilhe com mais pessoas, porque a palavra de Deus é o que transforma a vida. Fique na paz, Deus abençoe. Lembramos que a Hora Nazarena é um devocional da Igreja Nazareno Tauá, e o propósito é esse, abençoar você e a sua casa. Deus te abençoe, meu querido. Fique com Deus.